Toda a honra e toda a glória seja dado ao nosso Deus eterno e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero apresentar aqui diante de vocês. Primeiro quero, não é me justificar, mas dizer para vocês que a nossa intenção não é denegrir a imagem da instituição Congregação Cristã no Brasil. Também não é falar mal de nenhum irmão que está lá. Cada um, não estou dizendo que tem que sair, eu não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo a verdade e cada um de vocês façam da maneira que vocês acharem melhor. Porque na verdade, irmãos, tem pessoas que acham assim, se você divulga isso, você vai fazer as pessoas, tirar as pessoas do chão. Tem pessoas que são simples, não é? Que não entendem. Certo, irmãos? Não entende. Um momento, irmão, tem um problema aqui elétrico, perigoso. Meus equipamentos estão muito ruins, irmãos. Embora eu já troquei alguns equipamentos, mas não estão sendo suficientes. Mas a gente é pobre, né? Então vai trabalhando com aquilo que a gente tem. Certo, irmãos? Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Diante de Deus, eu não tenho intenção nenhuma de prejudicar ninguém. Eu acredito que quem está em Cristo, você nunca vai tirar dele o chão, porque aquele que está em Cristo, ele tem que ter fé. E a fé é você pisar no chão sem saber que ele existe. Não é? Porque a fé em Cristo nos mantém de pé. Por isso nós não podemos ter fé numa instituição. Então, quem tem fé em instituição, irmão, nesses últimos dias vai ser difícil para você. Só se você não quiser saber nada, não quiser saber a verdade, aí então, só que depois quando o Senhor Jesus Cristo vier, você mesmo se omitiu de ouvir a verdade. Aí vai ficar difícil, não é? Bom, irmãos, foi falado a respeito da federação, e eu estava na reunião como quando falaram a respeito do CNPJ, que foi para a ONU, e eu tenho aqui um vídeo que já havia sido retirado, e eu consegui encontrar esse vídeo. E deixando claro mais uma vez, porque houve um comentário, nesse vídeo houve corte. Não houve corte nesse vídeo, viu, irmãos? Não houve corte nesse vídeo. O irmão que falou isso, falou sem ter conhecimento. Esse vídeo aqui é original. Apenas pode ter havido corte para não ir a palavra inteira, isso sim. E se fosse a palavra inteira, irmão, nós ia ficar aqui 30, 40 minutos para ouvir. Eu não vou colocar a palavra inteira aqui, que não há necessidade, porque eu tenho outras coisas para apresentar. Então, para você que disse que a congregação não participou de nenhuma reunião interreligiosa, porque lá a função dessa reunião é que todos os caminhos levam a um Deus. Certo, irmão? Começa por aí. Então, quem participou e assinou isso daí está constatando que ele vai ter que entender que todos os caminhos levam a um Deus. Não adianta depois ele pregar no púlpito que não sei o quê, porque já assinou, irmão. A ONU nem a... E outra coisa, eu sei pelas coisas que já tenho ouvido, por assim, pessoas que têm conhecimento, não é? E por algumas coisas que tenho pesquisado, que eles vão colocar agora no ministério, geralmente nessas igrejas que estão aliadas à ONU, pessoas jovens. Então vocês observem aí nas suas cidades, se vocês vão encontrar anciães com mais de 50 anos, ou se vocês vão encontrar com 30, 35, 38, vai ser para colocar gente jovem, certo, irmãos? Porque aí vai ficar mais fácil para ser manipulado, que já está perto. Ou melhor, já está sendo manipulado. O povo já está, perdoe a expressão que eu vou usar, já está, nem vou usar essa expressão que eu não quero machucar ninguém. O povo já está sendo conduzido segundo a mente do pregador. Se ele fala, vamos dar glória à igreja, todo mundo já dá glória, porque ele já comanda, ele já tem o comando, está na frente, ele tem o comando, certo? E agora observamos esse vídeo aqui, desse irmão, que alguém falou que tinha corte. Veja se não há alguma coisa estranha. Preste bem atenção no que ele vai falar. Certo?
A paz de Deus. Os irmãos sabem o porquê que a Começa por ONU aí. obrigou a Congregação Cristã no Brasil a mudar de nome? Isso aconteceu pois como a Congregação Cristã no Brasil em outubro de 2020 também participou no Vaticano do Pacto para a União de todas as igrejas, sob o comando da ONU, aí acontece o seguinte. Como a congregação está presente em mais de 40 países, e apesar de que na parte espiritual todos os países estarem subordinados ao BRAS, porém perante a lei não é assim, pois em cada país a congregação cristã no Brasil é uma entidade independente, e para a ONU o que vale é a lei. Como o objetivo da ONU é adulterar toda a doutrina cristã para que ela possa acabar com o cristianismo na Terra, isso porque para ela, o cristianismo vai contra os direitos humanos, contra os direitos dos homossexuais. Segundo a ONU, a Congregação Cristã no Brasil faz pregações contra o aborto. Então, para facilitar o seu trabalho, ao invés dela ter que lidar com 40 entidades diferentes em 40 países, como é o caso da congregação, então ela ordenou com que as congregações espalhadas pelo mundo passe a ser uma só entidade, transformando-se na Congregação Cristã Mundial, e a Congregação Cristã no Brasil com sede no BRAS já está se articulando para facilitar o trabalho da ONU. Dentro de poucos dias, o Ministério dos Anciãos mais antigos do Brasil vão comunicar a Irmandade, porém não irão falar o verdadeiro motivo da mudança e sim irão utilizar de argumentos onde não cossem tanto impacto dentro da Irmandade, tanto quanto no corpo ministerial, seja dentro ou fora do país. Isso deixa alguns questionamentos, ou seja, será que isso realmente é verdade? Será que realmente a Congregação Cristã no Brasil faz parte da ONU? A congregação realmente foi ao Vaticano em 2020? Segundo alguns estudiosos e teólogos, todas as igrejas conhecidas como igreja cristã vão precisar praticar o ecumenismo. E para quem não sabe o significado da palavra ecumenismo, deixo aqui o seu significado. Significado de ecumenismo. Ecumenismo é a busca da unidade entre todas as igrejas cristãs. É um processo de entendimento que reconhece e respeita a diversidade entre as igrejas. A ideia de ecumenismo é exatamente reunir o mundo cristão. Na prática, porém, o movimento compreende diversas religiões, inclusive aquela não cristã. O ecumenismo procura estabelecer boas relações de amizade entre pessoas e igrejas diferentes. Realiza trabalhos em conjunto para ajudar os necessitados e lutar por justiça. Realiza celebrações e orações em conjunto para a causa da unidade, e realiza estudos sobre as doutrinas das várias igrejas, em busca de métodos novos para tratar as divergências. O termo ecumenismo teve origem no grego oikoumene, que significava o mundo civilizado. Na Bíblia a palavra oikoumene é traduzida como todo e universal. Origem do ecumenismo. No período de formação da Igreja, uma de suas principais características era a união, a solidariedade e o amor fraternal, porém, ao longo dos séculos esse ideal foi se desintegrando. A grande divisão teve início entre cristãos latinos e gregos, que teve seu cume no século XI. Mais tarde, no século XVI, houve a separação entre católicos e protestantes, em seguida outras divisões foram surgindo ao longo da história. Na Europa e nos Estados Unidos foram criadas várias sociedades que reuniam presbiterianos, metodistas, batistas e episcopais que se reuniam em prol da mesma causa. O precursor do ecumenismo foi o missionário Kelly, que em 1810 sonhava com uma conferência missionária internacional que não se realizou. O movimento missionário que se conhece hoje surgiu a partir de 1910, em Edimburgo, na Escócia. A principal expressão desse movimento é o Conselho Mundial de Igrejas, criado na Holanda em 1948. Ecumenismo no Brasil.
No Brasil, o organismo mais importante do ecumenismo é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, fundada em novembro de 1982, na cidade de Porto Alegre, RS. Seus membros hoje são a Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil e a Igreja Católica Ortodoxa Siriana do Brasil. Irmandade da Congregação Cristã no Brasil. Nosso canal tem o intuito de levar paz e alegria à nossa Irmandade, no entanto também temos a preocupação em deixar a Irmandade bem informada no que diz respeito ao nosso direcionamento cristão, para assim estarmos sempre enquadrados nas Sagradas Escrituras de tal modo que possamos estar sempre praticando o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Peço encarecidamente aos nossos queridos irmãos e irmãs que se inscrevam-se em nosso canal, pois procuramos com esse canal levar uma boa palavra, uma obra, um testemunho, hinos e tudo mais que for agregar em nossas vidas. Se inscrevam, ajudem no crescimento de nosso canal. Que Deus abençoe cada um. Ouça o áudio da pregação feita na congregação do Brás, pregação essa que nos faz refletir se é realmente verdade ou não esse conteúdo que está sendo espalhado nos grupos de WhatsApp. Até o próximo vídeo. Ouçam o áudio da pregação e deixem seus comentários. Religião, irmãos, já as crianças não são mais ensinadas a fazer uma oração, a fazer um clamor, não são mais ensinadas a crer que há uma força superior. Presta atenção. Não importa quem seja o Deus que busquem, mas que tenham no coração esse respeito pela divindade, irmãos. Vai se acabando e isto vai tirando os valores do homem e o homem torna-se senhor de si. Mas nós damos graças a Deus, irmãos, que este povo que ama a Deus de alma, ele vem na igreja, busca o Senhor, quer ver a sua família em paz, quer ver o seu lar unido. Presta atenção. De novo. Quer ver os seus filhos crescendo à sua volta. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Vou voltar aqui para vocês entenderem, por trás desse discurso que ele está falando agora tão bonito, presta atenção. Olha só. Preste bem atenção. O ecumenismo é exatamente reunir o mundo cristão. Na prática, porém, o movimento compreende diversas religiões, inclusive aquela não cristã. Muitas se reunindo. O ecumenismo procura estabelecer boas relações de amizade entre pessoas e igrejas diferentes. Bom, irmãos, até esse ponto, parece que é tudo normal, certo? Até esse ponto, já estava alinhavado que a congregação iria também colocar o seu nome lá. Já está o nome lá, porque o CNPJ, sim, está lá. Eu estava na reunião. Eu não tenho interesse nenhum de mentir para vocês. Eu estava na reunião, irmãos. Mas vocês observam que tem um grupo que comanda isso. Não é, a congregação não é o comando disso. Ela apenas vai tomar entrar junto com esse grupo, porque ela tem que entrar, ela tem que criar uma federação primeiro, para poder estar certinho. Ela já criou, que é a FENC. Vocês procurem aí, certo? E ela diz que ela não fez parte. Agora, se ela não fez parte, aí um irmão falou que essa pregação aí foi... alguém fez um arranjo nela. Mentira, essa pregação é original, tá, irmão? Eu não vou pôr ela toda, como eu disse, é grande. Então eu vou colocar novamente aquele pedaço para você entender. Observem que ele vai falar uma força maior. É o que é ensinado
para eles lá na reunião ecumênica. Ele falou justamente o que é ensinado lá. Não sei se esse irmão estava lá. Esse irmão é um dos mais antigos, eu acho que era parente do Elias de Camires, é alguma coisa assim. Não me lembro o nome dele. Irmão. Mas vamos lá, vamos ver se eu acho aqui o lugar onde foi falado. Se eu pular aqui, vocês perdoam que eu volto de novo. Eu tenho muita prática nisso. Origem do ecumenismo. No período, outras divisões foram surgindo. Sonhava com uma conferência missionária. Agora vamos lá. Ecumenismo no Brasil. No Brasil, Irmandade bem informada no que diz respeito ao nosso direcionamento cristão, para assim estarmos sempre enquadrados nas Sagradas Escrituras de tal modo que possamos estar sempre praticando o verdadeiro Evangelho de Jesus. Vocês observam que essa voz que está falando agora aí é uma voz feita por... É uma voz artificial, é feita pelo computador. Porque quem fez essa automaticamente, não é difícil de a gente entender, que quem fez essa gravação não queria ser identificado, provavelmente algum irmão do ministério. Porque ele não está falando com a minha voz, porque senão ele seria identificado. E isso é grave, ser identificado, irmãos. Porque você está falando aqui com uma organização que cuida praticamente do mundo inteiro, que ela vai governar o mundo. E dali vai ser o governo do anticristo. Vocês vão entender por quê. Não deixam de ouvir até o fim, que vocês podem dizer, mas já ouvi, isso aí já é antigo. Esse vídeo é antigo, mas eu vou colocar outro, para você entender melhor, entendeu? Outro que você não conhece, provavelmente. Presta atenção. Jesus Cristo. Peço encarecidamente aos nossos queridos irmãos e irmãs que se inscrevam-se em nosso canal, pois procuramos com esse canal levar uma boa palavra, uma obra, um testemunho, hinos e tudo mais que for agregar em nossas vidas. Se inscrevam, ajudem no crescimento de nosso canal. Que Deus abençoe cada um. Ouça o áudio da pregação feita na congregação do Brás, pregação essa que nos faz refletir se é realmente verdade ou não esse conteúdo que está sendo espalhado nos grupos de WhatsApp. Isso aí foi tirado Até o próximo vídeo. de uma pregação Ouçam oficial. o áudio da pregação e deixem seus comentários. Presta atenção agora. Ó. Religião, irmãos, já as crianças não são mais ensinadas a fazer uma oração, a fazer um clamor, não são mais ensinadas a crer que há uma força superior. Não importa quem seja o Deus que busquem, mas que tenham no coração esse respeito pela divindade, irmãos. Prestou atenção? Não importa qual seja o Deus que busquem, mas que tenham respeito pela divindade. E ainda você escuta alguém da glória. Quer dizer, isso daí você já ouviu, esse vídeo é antigo. Eu tenho que colocar esse vídeo antigo para você entender agora o que eu vou colocar, que é algumas coisas faz alguns anos, que isso já vem de alguns anos, e outras coisas faz poucos meses. Continua essa movimentação. Vamos ver se nós achamos aqui, primeiro, a lista das igrejas que realmente já fazem parte. Tá? Que a congregação diz que não tem, que não faz parte, mas então agora nós vamos colocar de uma igreja pequena, que tem um pregador, um pastor, que não tem nada a ver com congregação, ele não está puxando ninguém para a congregação, muito pelo contrário, ele está correndo risco, certo, irmão? Eu sei que já foi, até alguns vídeos dele passou já por algum problema, porque ele falou isso daí, mas ele é corajoso, por enquanto, né? Mas isso pode ocorrer sim, numa perseguição contra ele futuramente. Vai ocorrer. Até essa assembleia aqui que não assinou, que eu sei, o próprio pastor presidente falou, um dos pastores falou para mim que eles vão ser perseguidos. E já tem noção disso. Já não a Assembleia Madureira. Assembleia Madureira não. Ela realmente, ela já está no esquema e ainda vai... Eu tenho vídeos aqui, inclusive se eu quiser, eu posso colocar também do pastor da Igreja Madureira chamando o Papa de Santíssimo, né? Mas tudo bem, eu talvez até coloque, vamos ver.
Vocês veem que eu não estou falando só da congregação. Tem várias igrejas. Ainda não foi colocada todas, tá? Mas vamos lá, irmão. Ó, presta bem atenção. Olá, amados. Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham aqui nos temas de interesse cristão. Sempre no desafio de dar respostas aos acontecimentos que vem atingindo esse mundo, e principalmente também a igreja, à luz daquilo que Jesus pregou. E hoje, o nosso tema aqui é diálogo interreligioso e a maldita teologia pluralista que insiste em se infiltrar dentro do meio evangélico. O propósito da minha denúncia aqui nesse canal é a iniciativa do governo do estado de São Paulo, pelo senhor Geraldo Alckmin, de institucionalizar um fórum interreligioso e eleger membros com a missão de estabelecer uma cultura de paz e liberdade de crença, com poderes jurídicos. Tá? Qual o problema disso tudo, pastor Daniel? Que dentro dessas 80 correntes religiosas e representações religiosas que cederam, né, pessoas para esse propósito, estão igrejas evangélicas, tá? Entre essas 80 correntes religiosas, me perdoem, está representações budismo, hinduísmo, catolicismo, islamismo, judaísmo, religiões afrodescendentes, etc, etc, etc. Isso está dentro do site do governo. Tá? Não está mais, tá? E aí vem as igrejas evangélicas. Foi tirado. Igreja Batista, Metodista, Congregação do Brasil, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus é Amor, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo e Presbiteriana, que é o que na verdade eles estão discriminando aqui. Quem quiser, entra no site para você ver que eu não estou inventando nada aqui. Eu vou repetir isso, irmão. Presta atenção. À luz daquilo que Jesus pregou. De novo vou colocar. E hoje, o nosso tema aqui é diálogo interreligioso e a maldita teologia pluralista Presta que atenção. insiste em se infiltrar dentro do meio evangélico. O propósito da minha denúncia aqui nesse canal é a iniciativa do governo do estado de São Paulo, pelo senhor Geraldo Alckmin, de institucionalizar um fórum interreligioso e eleger membros com a missão de estabelecer uma cultura de Geraldo paz Alckmin e liberdade já de faz crença, parte do esquema, com viu? poderes jurídicos. Tá? Qual o problema disso tudo, pastor Daniel? Que dentro dessas 80 correntes religiosas e representações religiosas que cederam, né, pessoas para esse propósito, estão igrejas evangélicas. Presta tá? atenção, irmão. Entre essas 80 correntes religiosas, me perdoem, está representações budismo, hinduísmo, catolicismo, Tudo verdade. Islamismo, judaísmo, religiões afrodescendentes, etc, etc, etc. Isso está dentro do site Só procurar do pesquisar. governo. Tá? Só ir falar com a pessoa. E aí vem tá? as igrejas evangélicas. Igreja Batista, Metodista, Congregação do Brasil, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular. Você entendeu? Entendeu, irmão? Eu não quero estender muito, senão vai ficar muito grande o vídeo. Congregação Cristã do Brasil, ele falou, mas é no Brasil. Inclusive, tem outro vídeo que fala no Brasil. Vocês perceberam o que o primeiro vídeo falou? Será mesmo que a congregação... Você percebeu que a pessoa que falou não citou o nome da congregação? Por quê? Porque o site dessa pessoa, ele conseguiu, não sei como, manter esse vídeo. Eu consegui localizar esse vídeo. Porque o vídeo original, o original mesmo, que é cópia, ou melhor, que foi cópia, para colocar no vídeo que eu coloquei agora, ele tinha a pregação exatamente igual. Eu ia colocar ele, certo, irmãos? Mas, infelizmente, eu já vi essa pregação toda. E era igual. O irmão vem dizer que cortaram, não é? Ali a irmã diminuiu no começo, porque senão ia ficar uma palavra grande, irmão, assim, no sentido de
tamanho de vídeo ia ficar muito grande, não é? Então ela pegou a parte que era necessária, o irmão lá, e usou uma voz que não era a sua voz para ele não ser identificado, porque por certo se ele fosse identificado ele iria passar uma represária, porque é um site oficial dele que tem o nome Congregação Cristã no Brasil, e não escondeu o site, mas ninguém sabe quem foi que gravou, ninguém vai poder falar nada, porque foi gravado com voz, vocês viram, eletrônica. Já aqui não, o pastor Daniel, ele é de uma outra denominação, é de uma igreja batista. Vocês viram que ele falou que a igreja batista também está envolvida? Mas você tem que entender o seguinte, a igreja batista, ela segue uma doutrina, perdoa, irmãos, congregacional. O que é a doutrina congregacional? Eu vou explicar para vocês. Um momentinho que eu vou ter que pegar água. Irmãos, tive que buscar água porque aqui minha garganta não estava muito boa, certo? Então, irmãos, o sistema congregacional, para os irmãos entenderem, é um sistema que cada igreja ela administra a si mesmo. Ela tem a sua própria administração. Por exemplo, a igreja desse pastor Daniel, provavelmente é uma igreja congregacional, porque ele pode colocar o nome de Batista, porque não é impedido esse nome, certo, irmão? Não tem direitos autorais sobre esse nome. Eu posso abrir uma igreja e colocar o nome de Batista, né? Porém eu coloco outra coisa, Batista de Jesus Cristo, Batista Renovadora, enfim, ninguém pode falar nada. Então, não há diferenças no sentido do nome, mas há diferenças no sentido do sistema. O sistema congregacional ele é livre, a pessoa pode abrir a igreja e ela não depende de outra igreja, ela é uma igreja de bairro, uma igreja local, uma igreja que ele vai cuidar com a irmandade, com os irmãos, né, com os irmãos, e que ele vai ter ali acesso aos irmãos, mas não está ligado talvez na convenção das igrejas batistas. A igreja batista que faz parte da federação é aquela igreja que está ligada naquela convenção ou está ligada na federação. Pode ser que até a da convenção não esteja, mas aquela que está ligada na federação, eu acredito que seja a convenção que fala, porque eu não sou batista, eu só admiro alguns batistas, porque também aqui tem batistas que são assim, nem dízimo não cobra, nada, tá? Muita gente pensa que a igreja batista é que nem a congregação, tudo uma ligada na outra, não. Essas igrejas são isoladas, que nem essa Assembleia de Deus aqui, ela não tem nada a ver com outra Assembleia de Deus que vem de fora, que tem várias Assembleias de Deus, né? Porém, ela não tem ligação com elas, tanto é que nem o dízimo aqui, eles não falam nisso, muito difícil. E quando falam, ainda fala que não é obrigado. Dá quem quer e quem não quer, porque tem que dar com alegria. Se não tiver alegria, não dá, o importante é fazer o que Deus manda. Assim que eles falam, entendeu, irmão? Então, essa igreja também, da Assembleia de Deus daqui, essa daqui não assinou, tá? As igrejas que ele citou são igrejas que participaram já no primeiro diálogo interreligioso em São Paulo, que saiu no site do governo do estado de São Paulo e estava até pouco tempo. Mas com esse burburinho aí que houve, irmão, como o Geraldo Alckmin tem muita amizade com os irmãos lá, porque ele é maçom, eu tenho aqui vídeos dele dentro da maçonaria, inclusive, ele encontrou-se com os irmãos do Braz, e teve até foto dele ali. Eu tenho fotos aqui com ele, com os irmãos. Agora eu tenho um pouco de receio de colocar essa foto, porque pode me trazer algum problema. Porém, o Geraldo Alckmin é uma pessoa pública e os anciães que estão ali também são pessoas públicas. Então pode ser que eu coloque na capa para vocês verem. Se eu perceber que há algum problema, eu tiro a capa, certo? Então aquele que vê, né, já vai entender. O que eu estou falando não é montagem. Eu acredito que até teve irmãos que receberam essa foto, não é? E ele beneficiou muito a congregação, porque, é claro, irmão, ele é maçom, e existem vários irmãos maçons, enfim, não vem dizer para mim que não, porque eu conheço, então é muito complicado. E uma vez eu falei com um ancião antigo na minha casa, e
perguntei quantos mais ou menos que era. Sabe o que ele falou para mim? Para mim não abrir a minha boca sobre isso e ficar quieto, porque senão eu ia ter problema no meu ministério. Falou na minha casa, com a porta fechada numa sala que nós tínhamos lá, que eu não queria que meus filhos ouvissem, porque eles sabem, mocidade, eles não estavam preparados ainda, entende, irmãos? Hoje está tudo diferente, hoje a internet, naquele tempo ainda, se bem que já tinha internet, mas eles estavam interessados mais em outras coisas, em brincar, essas coisas todas. Hoje são jovens, são casados, ou melhor, então é diferente, cada um siga a sua vida. Os irmãos estão entendendo? Agora, irmãos, esse vídeo pode ser que fique um pouco longo. Vamos agora, irmãos, ver o outro vídeo desse mesmo pastor, certo, irmão? Presta bem atenção. Esse vídeo é bem mais recente, tá, irmão? Esse aqui já fala da igreja de 2030. Então já é dentro da agenda, quer dizer, a agenda se chama Agenda 2030, tá, irmão? Aí já a congregação já havia participado, ela está a par, por isso vai ter muitas mudanças além daquilo que vocês aguardam. Mudanças que no princípio vai parecerem boas e depois então vocês vão ver o que vai virar. Ele é obrigado a cumprir uma agenda, ok? Prestem atenção, irmãos. Me perdoem a garganta aí. Aqui eu já vejo o pastor até um pouco abatido, porque eu sei, irmãos, que não é fácil, irmão. Deve estar passando perseguição, não é? E a gente que não é nada, eu que não sou nada, irmão. Além de ser xingado pelos irmãos da congregação de tudo quanto é coisa, eu vou dizer para vocês que já recebi telefonemas também, que meio estranhos, mas eu não vou relatar sobre isso, porque eu fico um pouco preocupado, tenho família no Brasil e eu não sei. Aqui, como eu sou cidadão, também não gosto muito de dizer o local que eu moro, mas mesmo assim já passei por alguma coisa que eu achei estranho. Mas os irmãos, prestem atenção aí no que o nosso irmão considera esse homem um homem de Deus, porque para falar isso aí, irmão, e ele já esteve em outros lugares, olha, eu não sei não, vamos orar por ele, porque... Na atividade messiânica de Jesus, a substância da fé, a palavra certa da fé... Vou botar um pouquinho para nós entendermos. Fala aí, pessoal, tudo bem? Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos novamente. Um abraço a todos aqueles que sempre me acompanham pelo canal e também os temas que tem tratado aqui, e obviamente de interesse cristão. Lembrando que os meus esforços como pastor e como teólogo visam amparar a Igreja do Senhor Jesus Cristo nos últimos tempos, com a fé que salva, a fé que entendemos que está na atividade messiânica de Jesus. A substância da fé, a palavra certa da fé, está fundamentada nele, no que ele foi em essência. Espero, de certa forma, ter colaborado e ajudado todos vocês em alguma forma do que a gente vem divulgando aqui. Desculpa aí. Bom, meus senhores, meu tema com vocês hoje aqui é uma continuidade do último vídeo. O último vídeo que eu gravei com vocês, o título é Igreja 2030, nós encontramos mais denúncias sobre essa investigação. No último vídeo que eu gravei... Ô, irmãos, ele gravou outro vídeo que eu não quis colocar aqui porque praticamente seria uma continuação desse assunto, ok? E também, irmãos, essa igreja que ele atende, ela tem assim um nome registrado, Igreja Sem Política. Ela não se mistura, entende, irmão? E por esse motivo, imagine que esse irmão deve estar sofrendo. Mas ele é um homem de Deus. Vamos lá. E publiquei a vocês, trazia ali a referência dos discípulos da ONU. Bom, a gente vai apresentar mais denúncias hoje aqui para vocês, por isso eu vou usar o mesmo título. Porque hoje vai ser tratado aqui com vocês esse evento do Christ Summit, Empreendedorismo Cristão. Esse evento que deu polêmica aí, nós entramos a fundo para saber já houve, tá, de que se tratava isso e descobrimos coisas assustadoras sobre esse evento. Eu queria chamar a sua atenção para você realmente entender como tudo isso está funcionando em torno da ONU, da sua agenda de 2030. Bom, meus propósitos aqui com vocês, então, é darmos continuidade à nossa denúncia do esquema da ONU, mais WA e ANAI, que são estruturas de igrejas que a ONU lidera e coordena, para organizar e gerenciar movimentos para-eclesiais, uma espécie de comissão de líderes evangélicos que ela financia, como também orienta, com a iniciativa e desenvolvimento da radicalização do novo padrão da prática cristã
e também do discurso teológico, que isso é falado desde a década de 74, no Pacto de Lausanne, tá bom? Que foi usado como título e subtítulo Década de Fazer Discípulos, a DMM, como também a DFD, Programa de Fazer Discípulos, que inclusive foi anunciado aqui no último vídeo, que quem está à frente desse movimento é o Dr. David Conifield, ele que é o predestinado, né? E lembrando vocês que essa dedicação de fazer discípulos, tanto dentro da DMM como da DFD, faz parte da meta do milênio da ONU, ou seja, da sua agenda de 2030, que é a ODS, a ODM. No último vídeo eu trabalhei um pouco com vocês, informações e também denúncias, e vou já deixar claro aqui, está incomodando o outro lado de lá, eles estão preocupados com o que eu ando falando aqui para vocês. Então, eu não tenho preocupação pessoal nenhuma com isso, mas, em compensação, peço, por gentileza, para vocês divulgarem bastante esse conteúdo, porque muita gente não tem noção disso. E tá E sendo é importante perseguido. a gente informar. Bom, os meus objetivos específicos com vocês é desdobrarmos esse plano, tá? Que ele se divide dentro de uma esfera teológica do discurso, como também de uma rede credenciada de instituições. São dois pontos importantíssimos para entendermos esse plano da ONU, ok? Bom, primeiro ponto, a parte teológica e intelectual, que foi dividida ali com tarefas. O objetivo de formar e fortalecer uma base de lideranças através de núcleos de cooperação e desenvolvimento com o objetivo de acelerar isso. O interesse público por uma escatologia do novo mundo, uma visão gestora social e global, como também pública. Aí vem interesse pela política, ok? Então, a teologia, o plano intelectual é despertar isso nas pessoas. Este interesse por essas pregações, por esses discursos que trazem uma padronização, elementos fortíssimos que a ONU pede para as igrejas introduzirem no pensamento atual evangélico. Bom, Presta atenção, irmão. É na política. Então você vai dizer a congregação cristã é apolítica, ela não se mistura com política. Tá. Não se mistura com política. Você procure pesquisar, como tem vários irmãos que são políticos, que estão na política. É claro que nenhum irmão do ministério vai falar que é da política, mas tem pessoas, irmãos, eu não vou citar nomes, pessoa livre para ir para onde quiser, que já estão na política e são da congregação, deputados e etc. Mas eles não perdem a liberdade na congregação não, tá, irmãos? Esses daí não perdem. Mas se for um outro qualquer pequenininho aí, vai perder. Mas esses daí não, porque esses daí já são agentes, como ele está dizendo aí. Vamos continuar. Outra coisa, não é que são agentes do adversário, não é isso. Mas são pessoas que estão lá para defender as causas da denominação, e conforme é determinado pelas leis da ONU, não é? É uma coisa muito complicada, até para mim falar aqui. Eu não estou falando dos irmãos que estão lá na política, eles são livres para fazer o que eles quiserem. Isso daí é problema de cada um. Mas vamos entender o miolo, a polpa da questão. Vamos lá. o outro ponto, o ponto institucional e corporativo, porque há uma rede de igrejas credenciadas que a ONU financia e lidera, um braço mecânico de instituições. O que a gente vem denunciando para vocês aqui. Então surge uma pirâmide institucional de estruturas de igrejas que estão financiadas por um fundo internacional. Isso começou pela família Rockefeller quando o protestantismo entrou aqui nesse país, ok? E dentro dessas igrejas existem pessoas ali que eles discipularam, trabalharam, organizaram e prepararam para discursar. O que eles querem com essas instituições? Fazer com que essas instituições sejam caixas de transmissão desses idealismos, dessas ideias, desses estímulos, ok? Então, o objetivo realmente o que é aqui? É recrutar. É fazer as pessoas acreditarem que o reino de Deus opera por meio dessas hierarquias eclesiásticas, instituições, até mesmo políticas, que é aquela visão do dispensacionalismo do reino de Deus, ok? Então essas duas esferas, vamos dizer assim, que este plano trabalha, tanto a questão intelectual e teológica como também institucional, ela funciona. Evangelho da A gente vem dividindo isso para vocês, dando esses caracteres, vamos dizer assim, de introdução,
Porque no discurso percebe-se quem são seus agentes. E as instituições que a gente vem denunciando aqui para vocês, elas estão ligadas, não tem o que discutir, não tem o que falar. Ah, pastor, mas será que igreja nenhuma mais salva? O momento não é esse, salvar a igreja, é identificar quem são elas. Aonde estiver a carniça, estarão os abutres. É isso que está na escatologia bíblica do nosso Senhor. Então o momento agora não é salvar o templo, não é querer erguer novos templos que não estejam contaminados por isso, porque todas as instituições estão organizadas e planejadas para cumprir esses protocolos. E as que não estiverem vão ser caçadas. E eu não tenho a ilusão de que a minha vai sobreviver. Eu vou trabalhar dentro dela até quando eu puder. Mas em compensação, você precisa entender isso. O plano se divide dentro de um aspecto teológico e intelectual do discurso e um outro ponto. As instituições, forma-se uma rede credenciada, ou seja, nós temos estruturas credenciadas e interligadas à ONU trabalhando esses objetivos. Uma federação. Globais, tá? E hoje não vai ser diferente, vem mais denúncia para você. Bom, aí vamos entrar no mérito de que esse evento do Christie Summit, essa convenção internacional de empreendedorismo cristão, o coordenador do evento, nós vamos falar sobre ele hoje aqui, o Janguier Diniz, que é outro predestinado também, Janguier Diniz, entendeu? Lidera um grupo chamado Ser Educacional, que tem uma cadeira cativa dentro da ONU. Esse cara é um agente da ONU. Literal. Será que ninguém parou para ver isso? Mas vamos lá. Bom, vai cuidar das igrejas. Primeiro detalhe importante que a gente precisa introduzir aqui quando a gente fala sobre nova ordem mundial. A identificação do único poder. Tá? Quando a gente fala de nova ordem mundial, a gente fala de uma ordem de um sistema, vamos dizer assim, ok? E a escatologia bíblica, ela defende a panorâmica histórica da formação e também revolução das civilizações. Essa panorâmica é um critério, ok? A panorâmica histórica dessa ordem, desse sistema, que abrange revoluções e emancipações, toda ela está dividida em ciclos e etapas de evolução, ok? Que é a primitiva, a operativa, a especulativa, a moderna, mais a contemporânea. Quando a gente chega na obra final desse poder, nós temos ali a fase da Era das Unificações, que aparece a ONU e as suas instituições como estrutura desse mecanismo, ok? Então falamos do que aqui? Falamos de um único poder, de uma dinastia imperialista acasalada, que isso foi visto dentro até no início do protestantismo, o interesse, né? Lembra? Da família Rockefeller de acasalar filhos deles com alemães para ajudar Lutero naquela peregrinação, que eu já denunciei aqui para vocês aqui, no Verdade em 10 Minutos, que é uma marca d'água dessa ordem mundial, dessa ordem humana mundial, ok? Então todo esse sistema e ordem está dividida por etapas, ciclos e também divisões de eras, que cumpre-se, né, vamos dizer assim, a única que atingiria essa escala histórica imensa é a franco-maçonaria, tá? É a elite global, que vocês costumam até usar esse nome aí, ok? Então, tudo isso que está acontecendo com o mundo, eu venho dizendo sempre a vocês, não é fruto do acaso, não é uma obra do acaso, tudo isso foi programado antecipadamente por eles. Nós estamos sendo vítimas de um protocolo, nós estamos sendo vítimas de uma logística. O que acontece hoje no mundo, tudo foi planejado antecipadamente. Nada é do acaso aqui para esses caras, ok? Então, quando a gente entra neste mérito dessa ordem, desse sistema mundial, por uma elite e uma minoria governista e global, nós falamos agora de um ponto que nos interessa, dessa elite, desse sistema, dessa ordem, né, em minoria governista. O sistema político-religioso. Porque o sistema político-religioso, quando a política e a religião se encontram, esse sistema, esse mecanismo foi criado por eles. Eu estou sendo bem objetivo com você. Tudo isso pode ser provado e pesquisado, ok? Essa estrutura, sistema político-religioso, esse mecanismo é um mecanismo de controle desse poder, ok? Eles criaram com essa importância. Qual é a importância? Atingir hegemonia e também geopolítica. Eles usaram esse sistema político-religioso para dar aos Estados Unidos isso. A hegemonia, a geopolítica que os Estados Unidos agora estão transferindo aos poucos para a ONU, como também as demais pátrias e demais nações desenvolvidas, vamos dizer assim. Nós estamos em processo disso, ok?
Um detalhe importante do que eu estou falando aqui. Esse sistema político religioso é um programador desses interesses e uma garantia desses protocolos, ok? Mundiais, que entra o protestantismo. Eu falei na terceira fase da emancipação institucional que este poder buscou pelo protestantismo, inglês, francês e a priori depois o americano, que dentro desse processo da terceira fase operativa para especulativa, que é como eles identificam, deu à franco-maçonaria a essa ativação, a emancipação institucional. Uma outra marca histórica que a gente vem identificando com vocês aqui, que fortalece e ativa demais essa ordem usando a religião, a política usando a religião, é o Pacto de Lausanne de 74, que ali dentro do Pacto de Lausanne de 74, que a gente começa a ver aquelas bases eclesiais e para-eclesiais sendo criadas pelo Vaticano, a CMI e a ONU, você vê uma lista ali de igrejas tradicionais, igrejas protestantes, assumindo o compromisso da radicalização, da cooperação. Você entendeu, irmão? As igrejas, se eu deixar aqui, vai passar de 1 hora, porque o discurso aqui é longo. Eu já assisti, então eu vou resumir tudo para vocês. As igrejas que assinaram, elas formam um tipo de pirâmide, é isso que eu quero dizer. Então, só que a cabeça lá em cima é a ONU. Então esse negócio de federação, ela vai ligando uma igreja na outra. Quer dizer, a congregação ela pode comandar toda a Europa e aonde tiver igrejas dela. Então a ONU agora, através com o CNPJ dela, ela não vai precisar dar ordem para uma igreja aqui na Europa, outra igreja no Japão, não, só com um CNPJ, como uma congregação agora é uma federação, ela consegue dar ordem e todas têm que obedecer, porque ela tem o CNPJ central, e você ouviu ele dizer que já tem uma pessoa que já está lá na cadeira. Vamos analisar agora o que o Papa Francisco falou, que ele quer uma igreja sem portas. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando mal, é o que vai acontecer. A princípio, a priori, nós vamos encontrar coisas até que nós vamos achar bonito. Agora não estão pegando tanto no pé das irmãs, agora está podendo isso, está podendo aquilo, mas daqui a pouco vai poder tudo, qualquer coisa. Vocês estão entendendo? Porque vai fugir do controle do espírito. Juntar a igreja com o Estado, é o Estado que vai mandar. Isso faz o quê? Faz com que a federação lá que Fulton Sheen falou se cumpra, né? É porque para ter uma unidade tem que se juntar uma com a outra. E isso se torna uma federação. Presta atenção, República Federativa do Brasil, para você entender. Por que República Federativa? Porque o Distrito Federal é em Brasília e todos os outros distritos, ou os outros estados e municípios, enfim, eles têm que receber ordens, a determinação vem de cima. Brasília bateu o martelo, todo mundo tem que obedecer à lei. Quando não há uma falsa, vamos dizer assim, uma coisa que nem está acontecendo hoje no Brasil, que virou uma anarquia. Mas isso também é projeto do anticristo. Por quê? Lá, quem está de governante, junto com o presidente lá, não é o Geraldo Alckmin, que está lá? No Brasil, quem que deu início a esse movimento ali em São Paulo? Foi o governador Geraldo Alckmin. Aonde ele está hoje? Na vice-presidência do Brasil. O que ele é? Maçom. Será que ele é maçom mesmo? Vocês querem saber? Então vamos ver se ele é maçom. Ele estava com os irmãos, tá? Agora eu vou colocar a fala do vice-presidente do Brasil. Ele vai falar, nessa época ele é governador. Não tenho nada contra a pessoa dele, nem contra ninguém. Apenas muitos perguntam, será que ele é maçom? Então ele vai falar aqui se ele é ou não é. Para mim também pouco me importa. Mas só para vocês saberem, né? É com muita alegria que quero trazer um abraço muito fraterno, muito amigo a todos vocês e destacar a importância da maçonaria no mundo, que sempre esteve presente na defesa da democracia, na defesa da liberdade, da igualdade, da fraternidade, presente na queda do absolutismo inglês, presente nos ideais da Revolução Francesa, presente aqui no Brasil, na luta pela abolição da escravatura, pela república no nosso país, pela proclamação da república, pelos valores éticos, pelos valores morais,
que devem nortear a existência humana. Por isso fico muito feliz de trazer um abraço aqui muito fraterno, dizer que somos parceiros desses sonhos, desses ideais e desse trabalho. Muito obrigado a todos vocês pela grande colaboração, pela grande participação na construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, com valores éticos que devem nortear toda a vida humana. Percebeu? Ele é da maçonaria. Bom, irmãos, se tem alguma dúvida do que eu falei a respeito da congregação cristã no Brasil, da nova ordem mundial, do sistema que ela está sendo induzido dentro da igreja, vou parar por aqui, irmãos, porque senão vai dar 1 hora de vídeo. Depois, se alguém quiser saber mais alguma coisa, mande o seu comentário. Cuidado, porque você está sendo enganado. Hoje está difícil mesmo você achar um lugar que tenha... Olha, vai chegar o tempo que o certo é nós se reunir nas nossas casas e orar a Deus e buscar a Deus. Eu já tenho levantado anciães para trabalharem sem igreja, atendendo culto nas casas, santas ceias e etc. E sem também estar sob debaixo do domínio de ninguém. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e graça e paz.